E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E estamos começando mais um vídeo. E antes de irmos para o vídeo, eu vou pedir humildemente o seu like e também a sua inscrição, caso ainda não seja um inscrito do canal. A gente sempre está trazendo vídeos novos para você se informar sobre o mundo dos investimentos. Nesse vídeo a gente vai falar de mais um investidor de sucesso. Seu nome é John Clifton Bogle. Mas quem foi John Clifton Bogle? John foi um dos maiores investidores dos Estados Unidos e criador do primeiro fundo de índice do mundo, os chamados ETFs, Exchange Traded Funds. Seu objetivo ao criar os fundos que replicam índices foi diminuir os custos dos investimentos por meio da gestão passiva, para que assim mais pessoas pudessem entrar no mercado. Segundo Bogle, os fundos de índice de baixo custo podem fornecer retornos superiores para os investidores de longo prazo. Sua trajetória o levou a ser considerado um dos 4 gigantes dos investimentos pela revista Fortune, ao lado de Warren Buffett, George Soros e Peter Lynch. Vida e carreira. John Clifton nasceu em 8 de maio de 1929 em Montclair, Nova Jersey, nos Estados Unidos. Filho de William Yates e Josephine Lorraine, sua família foi afetada pela Grande Depressão e precisou vender a casa em que morava. Com o pai caindo no alcoolismo, seus pais acabaram se divorciando logo em seguida. Desde cedo, John mostrava talento para trabalhar com números e cálculos matemáticos. Seu histórico acadêmico permitiu que se transferisse para a Blair Academy. Após se formar no colegial, foi aceito pela Universidade de Princeton, onde estudou economia e investimentos. Em 1951, sua tese intitulada O Papel Econômico da Empresa de Investimentos chamou a atenção de Walter Morgan, que o chamou para ser assistente no Wellington Fund. Depois de 2 décadas de ascensão na companhia, foi demitido devido a uma disputa entre acionistas. Apesar disso, John não se abateu, reconheceu o erro e disse ter aprendido muito com ele. Em 1974, John fundou o Vanguard Group, uma das empresas mais respeitadas e bem-sucedidas do mundo dos investimentos. Com o intuito de popularizar os investimentos em fundos dos Estados Unidos, Bogle criou o primeiro fundo mútuo de índice do mercado em 1975, o First Index Investment Trust. A ideia inovadora de John era obter melhores retornos no longo prazo com custos baixos aos outros fundos de investimentos gerenciados ativamente. Apesar do sucesso profissional, a vida pessoal dele foi marcada por diversos problemas de saúde. Aos 31 anos, Bogle sofreu seu primeiro de vários ataques cardíacos, até ser diagnosticado com uma doença cardíaca rara, com 38 anos de idade. Em 1996, aos 66 anos, passou por um transplante de coração. Apesar de saúde debilitada, Bogle fazia questão de estar à frente de sua empresa e pressionava por mais reformas na governança corporativa e na administração de fundos. John Bogle morreu no dia 16 de janeiro de 2019 em sua casa, na Pensilvânia, de câncer. Como John ficou rico? John ficou rico e famoso pelo sucesso de seus fundos e pensamentos a respeito dos investimentos. Esta filosofia o levou a criar o primeiro fundo de índice disponível para o público, o Vanguard 500 Index, e até hoje um dos melhores fundos do índice S&P 500. Especialista nos fundos mútuos, após ter sido demitido da Wellington Company, John Bogle decidiu iniciar a sua própria empresa, a Vanguard, em 1974. Nela construiu seus produtos em torno de um novo modelo que tinha por objetivo diminuir os custos dos investimentos em ações para que mais pessoas pudessem entrar no mundo dos investimentos e enriquecer com isso também. Com uma ideia bastante inovadora para a época, em 1975 criou o primeiro fundo de índices do mundo para investimentos
investidores individuais. Sua estratégia era simplesmente acompanhar a rentabilidade de determinado índice de referência, como o S&P 500. Mais conhecido atualmente como ETF, o gestor desses fundos adquire ativos que acompanhem a rentabilidade de determinado índice do mercado no longo prazo. Como uma abordagem passiva dos fundos de investimentos, os investidores poderiam obter retornos mais altos por conta das taxas e custos menores do que os dotados de uma gestão ativa. Quando Jack disse pela primeira vez que iria vender fundos rastreados em índice ADO, seu novo fundo era chamado de loucura do Bogle, mas ele persistiu e o Vanguard 500 reverteu o status, se tornando um dos maiores do mercado. Hoje o Vanguard é considerado uma das maiores gestoras de fundos de investimentos do mundo, com cerca de 5 trilhões de ativos sob gestão. Para Bogle, as altas taxas dos fundos de investimentos coroem os lucros dos investidores e, na maioria das vezes, não justificam os valores cobrados. Onde John investe? A estratégia de investimentos de John Clifton Bogle era o buy and hold, também utilizada por outros grandes investidores de sucesso, como Warren Buffett. Crítico da estrutura voltada ao curto prazo do mercado financeiro, acreditava que investir com foco no longo prazo garantia não somente retornos melhores, como menos riscos. Para Bogle, o melhor investimento era aquele iniciado o mais cedo possível, pois assim poderá aproveitar a magia dos juros compostos. Por outro lado, as emoções são suas piores inimigas, pois fazem os investidores comprarem na alta e venderem na baixa, justamente o contrário da lógica dos investimentos. Por isso, mantinha o curso e não era influenciado pelo efeito manada de forma nenhuma. Segundo John Bogle, investir com sucesso não requer sofisticação e complexidade. O bom investimento é simples, sendo necessária somente uma dose de bom senso para uma alocação de ativos sensata. Dada a incerteza sobre o mercado, um portfólio diversificado é a melhor maneira de reduzir os impactos sobre as oscilações do mercado, se beneficiar com dividendos e reduzir os riscos. Em sua filosofia de investimentos, Bogle também defende manter as despesas com as taxas de investimentos o mais baixo possível. Por isso acreditava na superioridade dos fundos de índices sobre os tradicionais, uma vez que as altas taxas cobradas por fundos de gestão ativa podem reduzir a sua rentabilidade de forma drástica. Estratégia de investimento de John Clifton. Visão de longo prazo, simplicidade e a necessidade de reduzir custos das operações de investimento. Assim pode ser resumida a estratégia dele. Devoto da filosofia do buy and hold, Bogle compartilha em seu livro Senso Comum sobre Fundos Mútuos, Novos Imperativos para o Investidor Inteligente. Suas 8 regras básicas de investimento são elas: busque por fundos de baixo custo. As taxas têm um enorme efeito sobre o retorno real. Por isso, considere todos os custos antes de investir e procure por aqueles fundos com baixo índice de despesas. Isto evita com que você perca dinheiro ao longo do tempo pagando altas taxas de administração. Número 2, considere cuidadosamente os custos adicionais com a gestão do fundo. Procure fundos sem carga, ou seja, aqueles que não lhe custarão nada para investir. Evite aqueles que possuem taxa extra e pague somente por aquilo que de fato gere valor para você. Não superestime o retorno passado do fundo. Por mais que o primeiro elemento que chama a atenção da maioria dos investidores é o histórico dos fundos, nada garante que o mesmo irá se repetir. Número 4. Use o desempenho passado para determinar a consistência e o risco. Apesar da regra número 3, Bogle argumentava que o desempenho passado pode fornecer informações importantes sobre a consistência e o risco da aplicação. Ele sugere examinar fundos há pelo menos 6 e 9 anos, onde você consiga analisar o desempenho de forma mais ampla. Número 5. Cuidado com as estrelas. Não escolha fundos baseados apenas nos gestores ou fundos famosos. Poucos gestores de fundos têm o poder da permanência. 6. Tenha cuidado com o tamanho
tamanho dos ativos. Bogle acredita que os fundos podem ficar grandes demais para continuar crescendo na mesma proporção. Para ele, em geral, os fundos têm seus melhores resultados quando são pequenos. Número 7. Não possua muitos fundos. Muitos fundos podem aumentar os riscos e estragar os retornos. Para Bogle, os investidores não devem possuir mais de 4 ou 5 fundos de ações. Número 8. Compre seu portfólio de fundos e mantenha-o. Depois de escolher seus portfólios com base em critérios individuais, Bogle aconselha permanecer com eles no longo prazo. Adepto à estratégia de buy and hold, vê isso como uma maneira eficiente e de baixo risco para se ganhar dinheiro. Livros de John Bogle. Além de especialistas em fundos mútuos, John deixou seu conhecimento registrado em 12 livros de sua autoria. Seu best-seller é Bogle sobre fundos mútuos e é considerado um clássico na comunidade de investimentos. Outro livro, The Little Book of Common Sense Investing, The Only Way to Guarantee Your Fair Share of Stock Market Returns. Nesse livro, ele revela como tirar proveito dos investimentos e garantir sua participação justa nos retornos do mercado de ações. Sua estratégia de investimento simples e eficaz para gerar riqueza ao longo prazo é comprar e manter os ativos em um custo muito baixo, como por exemplo em um fundo ETF. Outro livro, Senso Comum sobre Fundos Mútuos. Seu livro Common Sense of Mutual Funds examina os fundamentos dos investimentos em fundos mútuos e oferece conselhos atemporais na criação de um portfólio de investimento. Outro livro, O Choque das Culturas, Investimento versus Especulação. Nesse livro, ele relata a mudança que John Bogle presenciou ao longo de seus 60 anos de carreira no setor de fundos mútuos. Para ele, a cultura do investidor de longo prazo foi abalada por uma cultura agressiva e destruidora da especulação de curto prazo. Conclusão: John Bogle, também conhecido como Jack, tornou o investimento em ações mais barato, simples e acessível a criar o primeiro fundo de índice. O fundador da Vanguard fez sua história ao acreditar que, ao longo prazo, a maioria dos gestores de investimento não poderia superar as médias gerais do mercado. Para ele, baixos custos e a remoção de barreiras emocionais tornam os fundos e índices os melhores veículos para os investidores. No Brasil também existe a possibilidade de se investir em ETFs, como por exemplo o BOVA11. Ao longo de sua vida, John defendeu uma abordagem simples no investimento, pautada na simplicidade e no bom senso. As 8 regras principais dele são as seguintes: selecione fundos de baixo custo, considere cuidadosamente os custos adicionais, não superestime o desempenho passado do fundo, use desempenho passado para determinar a consistência e risco, tenha cuidado com as estrelas, cuidado com o tamanho dos ativos, não possua muitos fundos e também compre seu portfólio de fundos e depois disso mantenha-os. Junto com George Soros, Peter Lynch e Warren Buffett, ele se tornou um dos maiores nomes do mercado financeiro. Mas o vídeo foi esse, pessoal, espero que tenham gostado. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se você não for inscrito do canal, se inscreva. Valeu, falou e até a próxima!